racionalidade humana, né? E aí eu posso usar essas histórias para brincar com elas. Eu posso usar os mitos, os deuses, né, esse tipo de ficção para me comunicar com outros homens. E aí já não estou... eu me visto de lobo, não é mais para falar com o Deus lobo, é para falar com meus amigos, membros da aldeia, da comunidade. Eu uso o lobo como uma metáfora, como um signo, como um símbolo do que eu quero dizer. É uma história como outra qualquer, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, Dionísio, né, o Colinho da Páscoa, Papai Noel, é tudo intenção, é tudo símbolo de alguma coisa. Claro? Claro. Então, é por isso que Tespes, lá na Grécia, lá por volta do século V, por isso que o Tespes decide um dia brincar de ser Dionísio. Ele é um poeta, ele é um artista, ele é um homem comum, não é um xamã, um sacerdote, um pajé, não é nada ligado à religião. Ele é ligado à arte, à música, a contar histórias, ele é ligado à ficção. E aí ele inventa a ficção de que ele é Dionísio e vai dizer algo, né? E assim ele inventa isso que a gente chama de tragédia, né? Tragos oedia, o canto do bode, né? Um tipo de contação de histórias em que eu finjo ser alguém para falar sobre a perda do homem, para falar sobre a morte, para falar sobre a diferença entre o que eu queria ser e o que eu sou na realidade, nesses assuntos que a gente vai encontrar nos escritos trágicos de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Especialmente os três que sobraram. E assim a tragédia surge como uma continuação, né, uma consequência, um efeito, uma superação dos rituais da morte de Dionísio, né, aquele Deus que morre e ressuscita. Então, da parte triste desse ritual surgem as histórias trágicas. E da parte alegre, do renascimento, do ressuscitar do Deus, da semente, da primavera, surge a comédia. Comos oed, né, o canto da festa, do carnaval, que celebra a vida, que celebra a continuidade, que celebra a esperança, que celebra a simplicidade das coisas. Isso é a comédia. Comos oedia. Isso tudo vai ser inventado na Grécia aí por volta do século V. Posso fazer uma pergunta paralela? O senhor da maçonaria é Dionísio? Não sei. Acho que não. Acho que Apolo está mais para Deus da maçonaria do que Dionísio. Né? Naquela questão do logos, eu acho que está mais para a simbologia apolínea do que para a dionisíaca. Então a gente tem Ésquilo, Sófocles e Eurípides nas tragédias e temos Aristófanes e Menandro nas comédias. É o que sobrou de tudo que aconteceu na Grécia nesse período. Dois nomes. Bem? Tudo bem. Um pouco depois, a Grécia vai ser invadida por Roma. Roma, como vocês sabem, tinha o estranho hábito de absorver a cultura dos países invadidos. Tinha o hábito de convidar os deuses dos povos para serem deuses em Roma. Tinha o hábito de aprender coisas com os povos invadidos. E aí, quando eles invadem a Grécia, é uma festa, né? Porque a Grécia é uma civilização super desenvolvida, cheia de novidades, cheia de
grandes pensamentos, etc. Então, isso tudo vai ser difundido pelos romanos no seu mundo, né? Que nesse período já é praticamente toda a volta do Mediterrâneo, ali na Europa e norte da África. Quer falar? Não. Esse movimento se chama helenismo, né? Difusão dos conhecimentos helênicos ou gregos pelo mundo romano. E aí, no helenismo, que é os romanos aprendendo tudo que os gregos faziam ou sabiam, a gente vai ter alguns romanos aprendendo a fazer teatro com os gregos, alguns romanos imitando o teatro grego, alguns romanos tendo acesso aos escritos gregos e reproduzindo isso, se inspirando, né, sendo helenizados. Os principais são Plauto e Terêncio, os dois escritores de comédia romanos, obviamente inspirados em Meandro. Está anotado direitinho? Né? Então, no período helênico de Roma, ou seja, no período greco-romano, né, digamos assim, na assimilação da cultura grega pelos romanos, nós vamos ter o Plauto e o Terêncio. Um pouco mais para frente vai surgir um terceiro autor de teatro romano muito importante, chamado Sêneca. Só que o Sêneca já vai ser um período mais estranho da história, onde ele vai achar que o que ele escreve não vai ser encenado. Ninguém vai se interessar por aquilo, ninguém teria interesse. A influência dos gregos já não é mais tão grande, e ninguém acharia aquilo tão interessante, tão importante, a ponto de montar e alguém ia assistir. Por quê? Porque Roma está passando a ser um grande império. E a política desse grande império é a política do panis et circenses. E aí é basicamente o espetáculo. Roma vai passar a providenciar gigantescos, intermináveis espetáculos, desfiles, competições, lutas, batalhas navais, corridas. Isso que você me contou ficou marcado, que eles fizeram uma guerra de navios dentro do Coliseu, que eles encheram, desviaram um rio. Cheiro de água. Exatamente. Essa é a política de ostentação do império. Eu tenho que ir ao espetáculo e sentir, e ver, e ter a dimensão da grandeza do Império Romano. Eu construo uma casa de espetáculos de milhares de lugares onde eu loto e onde acontecem coisas espetaculares, gigantescas, violentas, uma reprodução, um microcosmos do Império. Eu preciso sentir o Império. Era popular, bem popular. Muito popular. O povo precisa de aí eu vou ter os gladiadores, as lutas de animais, tigres lutando com ursos, porque o tigre veio lá da Índia.